Após ter sido expulsa do Dilema, Marie marcou presença no programa 2 às 10 da TVI, desta segunda-feira, dia 2 de setembro, e concedeu a primeira entrevista em televisão sobre a sua participação no reality show. Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Marie recordou a convivência com Daniela Ventura, a quem teceu críticas. Aquilo fez-me muita confusão, foi mesmo impressionante o jogo psicológico. Eu entendo a história e eu acho que há pessoas que fazem da sua dor vítima ou fazem dela força. E eu não conto a minha história, há muitas coisas que se eu contasse as pessoas ficavam chocadas também. Entendo que a dela foi muito difícil, mas não podemos ficar reféns para sempre das nossas, e usar isso para uma desculpa, para sacrificar outras pessoas, ainda é pior para mim, começou por dizer. Neste sentido, a influenciadora explicou, eu ainda tentei gostar deles individualmente, tentei mesmo. Eu, ao início, até fiquei um bocado com medo. A postura dela quando veio foi muito agressiva de ataque. E eu fiquei com medo do discurso dela, porque ela parecia que sabia muito bem falar, e de uma forma tão agressiva e com um olhar tão poderoso que eu fiquei mesmo com medo, eu nem queria participar com medo que ela me viesse logo a arrebatar e eu não tinha resposta. Mas depois, conforme vais percebendo, nem é assim tão profundo, ela só manipula palavras. Houve uma altura em que já estava a ser demais, porque eu apanhei a ouvir mais do que uma vez atrás do quarto, começava a achar isso um bocado, percebia que o rapaz às vezes nem podia falar. Maria apontou também sobre a relação de Daniela com David Maurício, eu acho que eles são tão imaturos, mas isto não é por mal, até uma conversa com eles era tão difícil. Eu falei com ela individualmente e eu acho mesmo que tive uma conversa de amiga, porque eu podia só julgá-la, eu ofereci-lhe a minha casa quando percebi que ela estava sozinha. Eu estava tão maluca da cabeça, ainda bem que ela me fez isto, eu ofereci-lhe a minha casa porque ela dava-me mesmo a entender que não tinha ninguém e eu vi mesmo que aquela pessoa precisa de ajuda. Agora a ex-concorrente considerou ainda, eu acho que isto é a relação mais tóxica que eu convivi. Ele é muito consciente, então fez-me confusão ele à frente dela não ter coragem de assumir as coisas. Porque, por exemplo, eu tive a conversa com ele e eu só procurei a felicidade dele, eu achei que ele se calhar precisava de alguma ajuda para perceber que aquilo não era saudável. E depois, quando ela apanhou uma dinâmica para dizer que eu fiz aquilo com maldade e ele cala-se, e eu depois pergunto, e ele só fica calado. Ele sabe que eu não fiz aquilo com maldade. Terminada a participação no Dilema, Marie contou que não pretende ser amiga de Daniela, eu espero que seja muito feliz. Mas já nota-se mesmo que há uma carência de ser a atenção, de toda a gente querer saber dela. É triste porque eu queria perceber o lado dela, mas chega um ponto em que nem dá para ter pena. Porque ela magoa aos outros, eu sinto mesmo que ela magoa aos outros. Ela magoou-me, ela foi dizer que eu tinha maldade.